choras, ó mulher, conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar, aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão, não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar. Ó mulher, a quem estás a procurar? Veja o túmulo vazio, ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti, vejo pranto em teu olhar. Da morte removi, não há mais ninguém ali. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu. Somos todos Maria. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos soberbos,
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda a Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me mesmo quando meu olhar falhar. Está celebrando um dia
que é muito especial para nós, principalmente de herança reformada. Interessante pensar que por muito tempo na igreja medieval alguns conceitos ficaram distantes do acesso público. E um deles foi exatamente o conceito da natureza humana, de todos os pormenores do nosso problemático coração. Conceito esse que já estava em recorrência nos pais da igreja, e que alguns reformadores, em especial Martinho Lutero, João Calvino, Guilherme Farel, olhando para alguns escritos, principalmente desse teólogo que a gente vai falar agora, acabaram recobrando algo que estava há muito tempo perdido. Principalmente a problemática nos amores, no jeito que o homem ama, no jeito que o homem manifesta os seus afetos. Agostinho de Hipona foi um teólogo, um dos pais da igreja, um dos últimos pais da igreja, lá do século IV, bispo na cidade de Hipona. Ele escreve um livro que é importantíssimo para a teologia e até hoje super relevante, chamado Confissões, onde ele conta a história, basicamente a história da vida dele. E engraçado que a história da vida de Agostinho, a maneira como ele relaciona a palavra de Deus, o que Cristo faz na vida dele, como o Espírito o convence do arrependimento e o transforma, tem muito a ver com a nossa história, com a minha história, com a tua história, com a busca desenfreada que a gente faz por aí, procurando resolver as inquietações do nosso coração. Agostinho abre esse livro falando o seguinte, falando para Deus como se fosse uma oração, falando o seguinte: nos criaste para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousar sobre a paz do Criador. A gente não consegue amar o nosso cônjuge direito, a gente não consegue amar os nossos filhos como eles devem ser amados, a gente não consegue amar as coisas aqui da terra sendo temporais como elas devem ser amadas na medida certa, se nós não estivermos sob a paz do nosso coração, que ordena todos os nossos afetos, que finalmente coloca em ordem na medida certa todos os nossos amores. Essa música que a gente vai cantar, chamada Confissões, é lá quase no final do livro, onde Agostinho conta um período importante de conversão. Alguns termos, algumas frases, talvez elas queiram dizer muito, muito para nós hoje. Eu convido você a ouvir e, se você sabe, cantar com a gente. Confissões de Agostinho. Tarde vos amei, oh beleza antiga e tão nova, habitabas dentro de mim, e eu lá fora procurar. Se eu não existir em você, deformado, mantinha-me longe da beleza que é teu ser. Mas sua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei.
tua paz. Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Muito obrigado, meus irmãos. Brasília tem se tornado uma segunda casa para nós. Eu queria que os irmãos abrissem a Escritura no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos meditar brevemente nesses versos, pelo menos até o 11. E eu te convido para orar, porque esse é um exercício que nós não podemos fazer sem o auxílio do Santo Espírito. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai bendito, nós te pedimos, porque carecemos, que o Senhor nos visite com a Tua palavra, porque se o Senhor não nos der a Tua palavra, se a revelação não nos adentrar o coração como uma adaga fincada no peito, se o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, não iluminar as nossas mentes e os nossos corações, então o máximo que nós conseguimos fazer é elaborar uma concatenação de ideias e de argumentos que no máximo podem ser sofisticados do ponto de vista filosófico, que no máximo pode convencer o intelecto de alguém, mas não tem poder nenhum para salvar, transformar e convencer vidas. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito haja no nosso meio. Que seja assim para a Tua glória, no nome do bendito Cordeiro de Deus, por meio de quem nós temos todas as coisas. Amém. Amém. Uma das doutrinas mais amplamente difundidas na Reforma Protestante foi, sem dúvida, a justificação pela fé. E nós estamos dentro de uma igreja presbiteriana, o que significa que nós não precisamos explicar o que é justificação pela fé. Porque todo mundo que frequenta classe de catecúmenos, escola bíblica dominical, e periodicamente ouve os sermões do pastor Adriano, dos pastores dessa igreja, eu tenho certeza que já tem nível PhD no que tange justificação pela fé. Ou pelo menos deveria ser assim. E a justificação pela fé é um daqueles pontos centrais, basilares, de modo que, se tocado, se negociado, toda a estrutura se compromete. É por isso que nós, de tradição reformada, afirmamos, reafirmamos e recorrentemente falamos que o homem é justificado, isto é, o homem é tido por Deus em sua relação com o Pai como justo por intermédio da fé, pela graça, por intermédio da fé. Somente. É isso que está escrito aqui atrás de mim, em latim, aqui no meio, fide, fé. E essas 5 palavras aqui é uma forma de organizar a doutrina reformada, ou pelo menos aquilo que foi os rudimentos da doutrina reformada. E o que está no centro? Sola fide, somente a fé, ou a fé somente. Agora, isso tem algumas implicações práticas para a nossa vida. E é disso que eu creio que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 5 de Romanos. Porque veja você na sua Bíblia se o verso 1 não inicia o argumento tendo como pressuposto que nós somos ou estamos justificados. Veja, uma vez que estamos justificados, leia o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção para aquele que está unido com Cristo. Para aquele que é justificado pela fé em Cristo. Para aquele que não confia em seus próprios méritos, mas confia em Cristo somente. Para aquele que entende que a sua relação com Deus é mediada por Cristo Jesus. E nos apropriamos disso pelo instrumento da fé. Aqueles que sabem isso na sua cognição e foram convencidos pelo Espírito Santo em seus corações de que estão justificados, a primeira bênção advinda dessa justificação é paz com Deus. Veja, o texto está nos dizendo que aqueles que foram justificados, aqueles que tiveram as suas culpas, as suas dívidas, os seus crimes apagados e perdoados, não porque o juiz é injusto e perdoa pecados e perdoa crimes em nome da bondade, mas porque o juiz é justo e puniu esses crimes e esses pecados em Jesus Cristo. A primeira coisa natural desse processo é que nós temos paz com Deus. Justificação é isso. Pense você no seguinte exemplo: um sujeito entrou na tua casa, espancou o teu cônjuge, estuprou os teus filhos, roubou os teus bens, te bateu e fugiu. No dia seguinte, a polícia o pegou, levou até um tribunal, e quando ele foi ser julgado, você está sentado do lado do criminoso, e aí esse juiz olha para esse criminoso e diz assim: escuta, eu sou um juiz muito bonzinho, eu sou um juiz muito benevolente, muito compassivo, e quer saber? Está perdoado, não precisa pagar por nenhum crime. Como você se sentiria? Vilipendiado, injustiçado. Esse juiz é bom juiz, é juiz que rege com equidade, é juiz que julga com justiça, sim ou não? Não. Como é que Deus faz para ser justo e não nos dar a punição pelos nossos próprios erros e o castigo pelos nossos pecados, que é a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual e para sempre? Isso que Paulo vai explicar para nós no livro de Romanos. Que Deus não pode perdoar pecados simplesmente sem puni-los. E os seus e os meus pecados foram punidos no inferno, do inferno que Jesus passou, abandonado pelo Pai, encharcado, abominável pelo Pai, encharcado de toda a injustiça. Escuta, você já sentiu remorso ou arrependimento por um pecado? Você sabe como é ruim, eu acredito que você saiba como é ruim, depois de pecar, você cair em si e dizer, como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço, este refaço. Os meus membros estão entregues à corrupção, e embora o meu homem interior saiba das coisas de Deus, os meus membros estão entregues à injustiça. Essa agonia, essa dor, essa angústia de pecar. Você imagina se todos os seus pecados, e o remorso por todos os seus pecados, o sentimento de angústia e desespero de todos os seus pecados, de toda a sua vida, recaíssem em você ao mesmo tempo. Já seria uma dor insuportável. Agora você pensa o pecado de todos os eleitos, todos os santos, de toda a história, todos aqueles pecados que nós cometemos e todos aqueles que nós ainda vamos cometer, todos os pecados, o número exato deles, de todo o povo de Deus da história, recaindo sobre Jesus na mesma hora. Não é apenas a dor física, o inferno que Jesus, o cálice da ira de Deus que Jesus está provando, mas o abandono, o asco do Pai. Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo.
uma uva pisada contra o granito do lagar. E que esmagada, e que dilacerada dá todo o seu suco, todo o seu sangue. E aí sim Deus pode perdoar o meu e o seu pecado, porque Ele já puniu em Jesus Cristo. Logo, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque os pecados já não são mais deméritos diante de Deus. Assim como as boas obras não são méritos diante de Deus, porque somos aceitos não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. E uma consequência óbvia é que então temos paz com Deus. Deus está propício a nós, isso significa propiciação, ou seja, Deus está do nosso lado, Deus está no nosso time. Jesus faz com que Deus não seja mais inimigos, porque nós éramos inimigos, é isso que diz o texto de Efésios 2. Efésios 2, capítulo 1, estavas vós mortos em vossos pecados e delitos, e andava segundo a presente era, eram impelidos pela potestade do ar, eram escravos dos próprios desejos perniciosos, e por isso não menos, eram dignos da ira de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus, mas uma vez que fomos justificados, agora temos paz com Deus na nossa relação. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A segunda bênção, a segunda consequência da justificação pela fé somente, é o acesso à graça de Deus. Ora, o véu do templo separava o lugar da presença de Deus. O véu do templo restringia, fazia com que a presença de Deus estivesse circunscrita a um espaço aonde sacerdotes deveriam cumprir rigorosíssimos critérios para entrar uma vez no ano e queimar seus incensos. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. O autor aos Hebreus nos explica que nós podemos confiantemente entrar ao trono da graça. Entrai, portanto, confiantes ao trono da graça. E aí você pode falar com Deus, você pode se dirigir a Ele, você tem acesso à graça. E só tem acesso à graça aqueles que foram justificados, pois, mediante a fé. Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso a Deus. Meu irmão, tu sabia que tu pode orar a qualquer momento? E mais, tu sabia que quando tu ora, Deus ouve? O Deus que criou todo o universo, o Deus que chamou as coisas à existência como se elas já existissem e elas passaram a existir, o Deus que conhece cada uma das estrelas pelo nome, o Deus que não apenas criou, mas dá manutenção e preserva todo o universo pelo poder da sua palavra, como nós cantamos há pouco. Esse Deus ouve a tua oração. Você tem acesso direto. Vocês que são de uma cidade que é uma cidade extremamente burocrática, vocês sabem como é difícil ter acesso a uma pessoa poderosa. Fala com um, fala com outro, fala com outro. E aí quando você consegue uma reunião com aquela pessoa que você tanto precisa, ele te dá 2, 3 minutos do seu tempo, do tempo dele, fica mexendo no celular, porque é uma pessoa infinitamente mais poderosa e mais importante do que você, e não dá a mínima, muitas vezes, para o que você tem a dizer. Agora o Deus Todo-Poderoso ouve a sua oração, se importa com a sua oração, e mais,
Ele fala com você através da Escritura Sagrada. Mas não apenas isso. Vai segurando as bênçãos aí. A primeira, paz com Deus. A segunda, acesso à graça. E é interessante que ele diz que nós temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Veja que há certeza nessa graça. E essa certeza não tem a ver com a gente, porque a gente é infiel. John Piper diz que se por um segundo apenas Deus deixasse a nossa salvação ao nosso critério, nós a perderíamos pela vida inteira. Mas nós estamos firmes nessa graça porque ela é a graça de um Deus que é fiel às suas próprias promessas, que prometeu que resgataria um povo seu, um povo que seria zeloso e de boas obras, um povo que seria um sacerdócio real, a nação santa, um povo que iria ser a sua imagem no mundo, um povo que iria ser não apenas o receptáculo dessa graça, como o difusor dessa graça. Por isso que eu e você temos firmeza, nós temos certeza, porque o que garante a nossa relação com Deus não é a nossa performance, porque se fosse, Deus não era nosso amigo. O que garante a nossa relação com Deus é Ele mesmo. E eu vou te dizer uma coisa: um fiador pode até parecer confiável, mas nessa vida aqui nós não temos certeza absoluta de nada. Mas Deus, o penhor da nossa herança, é aquele que nunca muda. Isso significa para nós que essa justificação, esse acesso à graça, ele é um estado que é imutável. Não há nada que você faça para que Deus te ame menos. Assim como não há nada que você faça para que Deus te ame mais. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente que é justificado, ele pode ostentar a esperança. Ontem, para ser mais preciso, morreu um menino nosso lá, 15 dias de vida, menos, 12 dias de vida. Não resistiu a uma cirurgia que precisou fazer e foi para o Senhor. E as palavras da mãe, embora o pai seja um ateu, as palavras da mãe emocionou a todos na internet. Quando, por mais dolorida que possa ser a situação, ela disse: eu agradeço a Deus pelo tempo que eu tive meu filho em meus braços. E sei que ele está no braço de uma pessoa ainda melhor do que eu. E um dia eu irei encontrá-lo. Essa é uma esperança que filosofia nenhuma, por mais otimista que seja, pode dar ao homem. Recentemente, eu não sei se vocês viram, mas um cara do Instagram famoso, morava nos Estados Unidos, era um grande articulador social aí, das mídias sociais. Era uma espécie de nutricionista com coaching, e falava para todo mundo que você vai vencer, você vai dar certo, tenha fé em você mesmo, acredite, vai dar tudo certo. O sujeito morava lá nos Estados Unidos e era tudo, cara, vidona, carrão e tal, e casona. Se matou essa semana. Agora, Paulo está dizendo para nós que uma vez que nós somos justificados, a gente se gloria, a gente ostenta a esperança na glória de Deus. Aquele que ressuscitou Jesus não nos ressuscitaria também? Portanto, morrer é lucro, viver é Cristo. O crente
tem esperança. E a sua esperança é a manifestação, é a glória, é a exibição de Deus na história. Até aqui já estava bom, né? Mas Paulo diz, e não somente isso. O que Paulo está querendo dizer aqui segura que tem mais. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Paulo está dizendo é que o crente justificado, ele tem uma nova perspectiva ao passar por dificuldades. Porque ele sabe que essas dificuldades, embora limitantes, embora dolorosas, embora precisem ser enfrentadas, mas a despeito de tudo isso, nem mesmo o sofrimento é desperdiçado na vida do cristão. Porque até o sofrimento na vida do cristão é utilizado por Deus para o seu crescimento. Ou veja, nós não nos gloriamos, nós não ostentamos as nossas tribulações porque somos masoquistas, mas por aquilo que elas produzem em nós. Elas produzem perseverança, e a perseverança atingindo um estado maior, a experiência, e experiência, esperança. Ou seja, a maturidade cristã, ou o apóstolo Tiago também fala sobre isso. Meus irmãos, tende um motivo de grande gozo a passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, perseverança tendo obra completa, a paciência, sendo assim atingis a forma de homens perfeitos, maduros, sem terem defeito algum. Ora, o modo ordinário para se alcançar a maturidade é a tribulação. Por isso aquele que está justificado em Cristo, ele sofre, mas ele não sofre como os outros. Ele tem uma perspectiva diferente no sofrimento, porque ele sabe que esse sofrimento é ação de Deus para a manutenção da sua fé, para crescimento e maturidade espiritual. Você sabia que eu e você, justificados em Cristo, temos uma nova perspectiva no sofrimento? Uma coisa interessante é que teve durante muito tempo uma teologia por aí, dizendo que crente não sofre. Se o crente está sofrendo é porque ele está em pecado, porque ele não deu dízimo ou coisa parecida. O mundo não é dividido em ímpios que sofrem e crentes que não sofrem. Ímpios e crentes sofrem, mas o mundo é dividido entre ímpios que sofrem e sofrem, crentes que sofrem e aprendem e amadurecem, porque aprenderam do seu Senhor Jesus Cristo uma nova postura para atravessar o sofrimento. Eu já contei a minha história inúmeras vezes, mas essa é uma daquelas oportunidades que eu não poderia deixar de contar o que aconteceu há 3 anos atrás. Minha esposa engravidou e aparentemente estava tudo bem nos seus exames gestacionais, pré-natais. Então, quando Tito nasceu, para encurtar a conversa, Tito nasce com uma síndrome de policitemia, precisa ficar um período na UTI, e quem é pai aqui sabe da dor que é ver um filho sofrendo, especialmente um filho de 1-2 dias de idade. E Tito precisava fazer uma cirurgia, fez um procedimento, espécie de uma transfusão de sangue, depois precisava fazer uma cirurgia, mas não dava por conta do seu sangue. Então ficamos 6 meses, onde a qualquer momento podia acontecer uma coisa muito ruim com ele. E foi nesse período, no 4º mês desses 6 meses, que a Tainá, num exame de rotina, a Tainá, minha esposa, descobriu um melanoma acral lentiginoso. Para quem não sabe, um câncer de pele, grau 4, alto potencial de metástase. A gente começa então um tratamento em Barretos, 8 horas da cidade que eu morava na época, onde eu pastoreava lá em Guaratinguetá, e toda semana eu pegava meu carrinho 1.0 e viajava sem ar-condicionado para
que Deus queria agir mesmo, sem ar-condicionado, para chegar lá em Barretos, com o meu filho, onde qualquer momento o intestino dele podia sofrer um processo de necrose, e se acontecesse no meio da estrada, aí a gente, enfim, poderia inclusive perdê-lo. E foi uma época de muito sofrimento. Eu lembro de perguntar para Deus, por que eles e não eu? Bota um câncer em mim só. Mas deixa eles em paz. E eu lembro de ter pregado esse texto aqui, uma vez onde nós tínhamos acabado de receber a notícia da minha esposa. E eu pude dizer para aqueles irmãos, sofrimento produz perseverança. A perseverança produz a paciência. A paciência produz a esperança, a maturidade, o crescimento. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor de Deus aqui não é o amor abrangente que Deus tem por todos os homens. Esse amor aqui, quem sabe grego, pode corroborar comigo. Esse amor aqui é um amor específico aos eleitos, aqueles que foram justificados. Eles gozam de um amor diferente de Deus. Deus nos ama, ama os seus filhos, diferente do que Ele ama toda a humanidade. É um amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É aquele amor advindo da adoção. É aquele amor de olhar para Deus e enxergá-lo como Pai bondoso e amoroso, que nos trata com benevolência e compassividade. E aí, de repente, eu e você podemos olhar para todas essas bênçãos e pensar assim, eu sou bom mesmo, Deus tem que me dar todas essas bênçãos aí mesmo, porque é isso mesmo, eu mereço. Continua lendo um pouquinho. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, que não somos mais pecadores, mas somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No dia do grande juízo, onde Deus destilará a sua ira sobre todos os ímpios, nós estaremos salvos. Porque se nós, quando éramos inimigos, veja o contraste entre quando éramos inimigos e agora estamos justificados, somos amigos. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A última coisa que nós ostentamos é Deus. O justificado pode ostentar a sua relação com Deus por meio de Cristo. Deus é meu Pai. Já parou para pensar na profundidade disso? Deus é meu Pai. E Ele cuida de mim como um pai cuida de filhos. Deus me ama. E é pelo fato dele me amar e ser fiel a esse amor que ele me resgatou e me mantém salvo de sua ira. Não sou eu que faço nada, Cristo fez tudo. Eu não sei se você prestou atenção,
mas várias vezes nós lemos por meio de Cristo, por meio de Cristo, por meio de Cristo. Tudo isso está garantido para nós por conta de Cristo, que é o agente da justificação. A graça é a base da justificação. Cristo é o agente da justificação. E a fé é o instrumento através do qual nós nos apropriamos da justificação. Portanto, eu quero terminar esse período, eu queria chamar os meninos aqui já. Quero terminar esse período dizendo duas coisas. Se você já provou dessa justificação, se você já provou dessa reconciliação com Deus, desse ser salvo de sua ira, desse abrir os olhos e enxergar Deus como Pai, por meio de Cristo Jesus, eu quero dizer para você que você pode sofrer a tentação de, eventualmente, negociar essa doutrina belíssima. Às vezes a gente vai passando tanto tempo na igreja, que as coisas vão sedimentando tanto na nossa cabeça, que a gente perde a beleza delas. Parece que vira mero formalismo. E aí a gente se vê muitas vezes como fariseus, né? Comparando a nossa existência à existência de pessoas do mundo, e aí a gente diz assim: até que eu estou bem na fita, eu sou melhor que ele. Se isso acontece é porque você está com a visão deturpada da justificação, porque quem é o agente da sua justiça é Cristo. Portanto, se você já é um justificado, quero que você ore a Deus e peça para que Ele continue abrindo seus olhos, convertendo seu coração. Agora, a mensagem, o Evangelho para você que ainda não provou de todas essas bênçãos advindas da justificação, a mensagem para você é que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrepender-se do seu caminho e entregar a vida a Jesus Cristo. Hoje é dia de arrepender-se de suas práticas, olhar para Jesus Cristo e pedir para que o Espírito Santo o convença de que aquele moribundo que está pendurado no madeiro, aquele sangue vertido, aquilo é suficiente para que a ira de Deus seja aplacada. E você e eu sejamos aceitos por Deus. Feche seus olhos. Eu não sei qual é o teu caso hoje, mas eu sei que o Espírito Santo falou com você. Fale com Ele nessa hora. Responda. Responda. Santo Espírito de Deus.
pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair, semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a É inevitável, mas nós vivemos no tempo. A gente vive contra o calendário, não parece? Os nossos compromissos, aqueles prazos de entrega, rotinas que são impostas a nós. Ordem de fazer as coisas: levantar, tomar o café, escovar os dentes, tomar um banho, talvez em alguma outra ordem.
trabalhar, comprar as coisas, pagar as contas. Ter uma família, planejar um casamento, planejar um filho, planejar passar o final de semana com os netos. Nós vivemos no calendário, comemoramos aniversários, nos alegramos quando alguém querido volta depois de um tempo longe, nos entristecemos quando aquela pessoa que nos deixou não volta mais. Nos lembramos ano após ano das pessoas que se foram. Nós somos seres que vivemos no tempo. Inevitavelmente nós somos litúrgicos. O homem é um ser litúrgico, em que as suas rotinas e seus hábitos moldam o seu coração, colocam as suas virtudes e vícios à prova. E a gente tem lançado músicas que falam sobre isso. Desde a Páscoa, lançamos músicas que falam sobre um outro tipo de tempo, uma outra liturgia, uma narrativa de criação, queda, redenção e consumação, que conta a grande história de Deus, que conta sobre um outro tempo, que nos diz acerca dessa eternidade que a gente persegue. Veja, enquanto a gente passa os meses tentando adequar o nosso calendário a outubro rosa, a novembro azul, a datas comemorativas que aparecem por aí, Deus conta o seu próprio tempo através da sua história. E é isso que a gente fez. Essa é a proposta. A gente dobrar os nossos joelhos a um outro tempo, a um tempo que é eterno, ao tempo que é, mesmo aqui passageiro, nos pode dizer muito sobre um eterno lar. Por isso que quando o coração estiver aflito, a gente canta assim. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si o povo escolheu, andemos para o encontrar. Vamos ficar de pé? E então
como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso. Vamos continuar. Nossa força e canção. Seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus. Continua. Quando você levanta a sua voz e canta essas grandes verdades, você está unindo a sua voz a todos os grandes santos da história, porque esse é o primeiro hino da Escritura Sagrada. Êxodo capítulo 15, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, eles cantam que não há Deus como nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas e o reino dele é para sempre. Junto com todos os santos da história, nós cantamos nossa força e canção. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouvirá.
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo. Aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe livrar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me deu. O passado já tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus nos trouxe a esperança, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
Amém. Deus seja louvado. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Onde nós se fez, assim mesmo esvaziou. O seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo